Programa Política de A a Z, com Mário Flávio e Renata Torres. Oferecimento Tempero da Baiana, Estrada Campo Novo 480, Indianópolis, Caruaru. É hora de mais um Política de AZ de Natal, né? Porque hoje é dia 25 de dezembro. Esperamos que o dia tenha sido maravilhoso de vocês, aí junto com as famílias, com os amigos, enfim. Uma época de confraternização e de pensamentos positivos, que é o que todos nós precisamos, né, Mário Flávio? Vamos logo começando. Eu tô um pouquinho assim porque eu tô com torcicolo daquele, minha gente, daqueles, mas vai dar certo, tá? Vamos começando com um vídeo que o deputado estadual Tony Gel divulgou em suas redes sociais, fazendo aí um balanço, né, uma prestação de contas do seu mandato, e o que surpreendeu a todos, porque ele evitou aí o meio tradicional, as entrevistas de rádio, que costumam acontecer com balanços, né, a cada fim de ano, mas optou aí pelas redes sociais, né, um vídeo aí com uma música bem forte, estilo Fernando Rodolfo, mas aí apresentou o que foi o seu mandato esse ano, né, Mário? É verdade, surpreendeu a todos, Renata, porque Tony, geralmente, ele mesmo mandava o próprio uma mensagem de Natal, gravava um vídeo e mandava, dessa vez não. O pessoal da assessoria dele inovou e trouxe esse vídeo. Mas o que chamou a atenção é isso que você disse, foi uma percepção até mesmo sua, né, essa análise. O silêncio de Tony Gel foi quebrado, ele cancelou todas as entrevistas que tinha em rádios, e não eram poucas, né? Em Caruaru tem 7, 8, 9 rádios que fazem esse tipo de balanço no fim de ano, e o deputado não participou de nenhuma entrevista, houve um silêncio, houve uma especulação de que ele não seria mais candidato à prefeitura do ano que vem, e aí de repente ele vem com esse vídeo, e eu diria hoje, viu, Renata, que Tony Gel vai pensar muito em não ser candidato. A gente vai falar daqui a pouco do resultado da pesquisa, foi muito bom para ele, que mesmo em silêncio pontuou muito bem, ele tem um capital político muito grande aqui no interior, muito grande aqui na cidade de Caruaru, então não se joga um capital político desse, não se deixa para lá um capital político desse, que você tem qualquer pesquisa de intenção de voto entre 20% e 25% de cara. E a tendência é, quando começa a campanha, ele sempre cresce um pouco, chega ali, né, na marca dos 30%. Então, Tony Gel hoje é pré-candidato, ele vai conversar com o MDB, e esse vídeo que Renata citou aqui, né, ele foi distribuído nas redes sociais e chama a atenção que Tony faz um balanço, Renata, do mandato dele, do que ele teria conseguido. Cita o Biesp, cita também mais vagas para a questão da hemodiálise em Caruaru, também avanços na saúde, nas estradas, fez um balanço, fez um resumão do mandato dele para a região, mas com foco aqui em Caruaru. Algumas pessoas acharam até que esse vídeo teria vindo depois da pesquisa divulgada da SES, mas eu lembro que já tem um tempo que ele está sendo produzido, porque a gente acompanha as redes sociais de todo mundo, e eu vi na do Denison que ele estava fazendo essas gravações com o Tony, eu acho que lá não sei se é na Assembleia, é na Assembleia, né? Naquele cenário. Então, era algo que ele já estava preparando antes mesmo desse resultado bastante positivo da pesquisa da SES, né, Mário? Raquel em primeiro e Tony logo em seguida. O cenário é o mesmo ainda 2016, que foi o segundo turno. A diferença é que naquela eleição ali, Tony terminou em primeiro e Raquel em segunda, e aí quando começa o segundo turno ela inverte e conseguiu a vitória. Agora não, Raquel aparece com 30%, é uma margem boa para quem está na frente, para quem é a favorita para a eleição do ano que vem, mas ainda é uma margem que deixa o pessoal de Raquel um pouco preocupado, né? Porque quando ela aparece com 30,1% e Tony vem em segundo com 20%, deixa eu dar só os números exatos aqui para a gente trazer para o nosso espectador. Raquel teve 31%, Tony Gel teve 20,3%. É uma distância folgada, né, 9 pontos percentuais, é mais ou menos muito bom para quem está na eleição. Agora, quem vai disputar uma reeleição, Raquel tem toda a máquina na mão, tem a divulgação de todos os canais de comunicação, bom ou ruim, ela está na mídia o dia inteiro, né, o tempo todo, quando ela inaugura uma obra, mas também quando tem uns problemas, então o nome dela está em evidência, e Tony mergulhou. Tony não fez pré-campanha, não vem fazendo pré-campanha, não diz que é candidato, cancelou as entrevistas, mas ele ainda aparece aí com 20,3% das intenções de voto. O problema, nesse caso do primeiro turno, se a gente avaliar os números de Raquel, dos adversários de Raquel, Tony tem 20,3%, Zé Queiroz tem 14%, o delegado Lessa 11% e o Rafier tem 3%. Então, somando aqui uma conta rapidinha, eles chegam perto de 50%. Então, esse número aí preocupa o pessoal de Raquel, mas não preocupa muito,
porque, Renata, num segundo turno, para o pessoal vencer Raquel Lira, na teoria, todo mundo ia ter que se juntar, todo mundo ia ter que se unir. Mas a gente sabe aqui que o delegado Eric Lessa, por exemplo, não admite alianças com as oligarquias tradicionais, que ele chama de oligarquia. Quem são as oligarquias? As famílias que estão se revezando no poder, segundo Lessa. Lira, representada atualmente pela prefeita Raquel, e o pai dela, o ex-governador João Lira, e o avô dela, o ex-prefeito João Lira Filho. Tony Gel, com a família Rodrigues, né, ele que é o sucessor de Drayton Dejaim, aqui apontado por muitos, e Zé Queiroz, né, que já foi 4 vezes prefeito da cidade, e tem um filho dele, Vônia Queiroz, aí. Então, como Lessa não admite essas alianças, ficaria difícil, por exemplo, Tony Gel para um segundo turno, ele declarar apoio a Tony Gel. Zé Queiroz indo para o segundo turno, ele declarar apoio a Zé Queiroz. Rafier indo para o segundo turno seria mais fácil, né? Só que Rafier está muito atrás nas pesquisas, embora ele saiu de 1% para 3%, né? Foi bom para ele. E o Lessa indo para o segundo turno, como é que ele ia receber esse apoio de Tony e de Zé? Será que Tony e Zé iriam apoiá-lo? Né? Também ele que bate o tempo todo nas chamadas oligarquias. Então essa unidade no segundo turno é muito difícil. Como também eu acho muito difícil a prefeita Raquel Lira vencer a eleição direto no primeiro turno. Eu acho isso improvável, né? Como o pai dela, o ex-governador João Lira, disse numa entrevista recente. Eu acredito que Raquel possa vencer no primeiro turno. Eu acho isso uma viagem muito positiva, assim, de quem está dentro do governo e vive aquela bolha que a gente chama de bolha governamental. Agora, se a oposição seguir desunida, como ela aparenta aqui em Caruaru, Raquel é a favorita a ganhar essa eleição no segundo turno. E se Raquel conseguir, de repente, um apoio de Tony Gel com a indicação de Toninho, aí para mim era carta marcada. Raquel ganharia essa eleição no primeiro turno, ela e Toninho. Só que, diferente do que a gente disse em outros programas aqui, eu acho que Tony Gel vai pensar muito em não ser, em sair candidato. Sabe por quê, Renata? Por causa desse percentual que a gente falou aqui. 20%, eu conversava com a Bruna da Simplex, que faz pesquisas aqui eleitorais, ela dizia que ela já fez mais de 20 pesquisas em Caruaru. E em todas as pesquisas que ela fez, desde que ela iniciou esse trabalho aqui, Tony Gel tem entre 20% e 25% em todas as pesquisas, né? Esse é o percentual dele de início. Então ele não vai jogar fora um capital desse, não um capital político. Público cativo, né? Mais alguma coisa chamou a atenção nessa pesquisa divulgada pela SES Unita? Chamou sim a questão da avaliação dos governos e dos principais problemas. Raquel Lira é muito bem avaliada aqui, mesmo que ainda tenha pouca intenção de voto, mas quando você soma os percentuais de bom, ótimo e regular, ela passa de 60%. Bem diferente de Paulo Câmara, por exemplo, e Bolsonaro. Paulo Câmara e Bolsonaro, quando você somou os mesmos percentuais, eles ficam acima pouco mais de 20%. Então, mostrando que a prefeita conseguiu descolar essa imagem de ser uma gestora melhor do que Bolsonaro e do que Paulo Câmara. Paulo Câmara continua com a avaliação muito ruim aqui em Caruaru e dificulta para os aliados dele. Por exemplo, qual é o peso que vai ter de dizer eu sou aliado de Paulo Câmara? Para Tony Gel na última eleição não funcionou. Quando o governador declarou apoio a ele, ele perdeu a eleição. Paulo Câmara perdeu a eleição para Armando Monteiro também aqui na eleição do ano passado. Então mostrando que aqui ele tem uma rejeição muito alta. E com relação aos principais problemas enfrentados aqui em Caruaru, chama a atenção, você cobriu muito isso quando você era repórter de TV e também apresentadora. Saúde em primeiro lugar, não se resolve esse problema, é sempre um calo. Infraestrutura e a questão da violência e desemprego. Então esses 4 itens são os principais problemas apontados aí pela pesquisa e essa conta ela recai literalmente no gestor municipal, principalmente na prefeita Raquel. E a oposição deve trabalhar em cima desses temas, né, Mário? Verdade. Vamos seguindo com política de AZ, o PSL inaugurou, né, o comitê, né, que chama, é comitê já? Não, ainda não é comitê não, é a sede. É a sede do partido aqui em Caruaru, lá no bairro Universitário, e foi na última sexta-feira, muita gente esteve lá e foi reforçado que Manuel Santos é o pré-candidato pelo partido a prefeito de Caruaru, né, Mário? É verdade, eu acompanhei de perto, né, a gente acompanha essas movimentações políticas e o Manuel, ele ainda ficava reticente em dizer que era pré-candidato. Não, a gente vai resolver para o ano a situação, tal. Mas aí na inauguração dessa sede, que ficou muito organizada, diga-se de passagem, o pessoal lá organizou sala para a juventude, sala para a mulher, sala para debates políticos, eles vão fazer uma capacitação para os vereadores, os pré-candidatos a vereador do partido, né? Então, muito organizado o PSL nesse momento, saindo na frente dos demais partidos na questão da sede. E Manuel, na fala dele,
estava muito empolgado em ser o representante dessa pré-candidatura do PSL aqui em Caruaru. Independente da criação do partido do presidente Jair Bolsonaro, eles voltaram a afirmar que estão com o presidente, mas vai ser uma candidatura aqui de direita que vai chegar nesse cenário para ter uma oportunidade. O que chama a atenção é que esses votos que avaliam o governo Bolsonaro entre ótimo, bom e regular, 20 e poucos %, esse pessoal é que ele espera, de repente, trazer para votar nele, né, no ano que vem. Vai se construir ainda uma aliança, ele tem a Amanda Lira, que é a vice-presidente do partido, a provável candidatura a vice, né. Amanda tem um discurso, Renata, que chama a atenção, que é um discurso de palavras que são muito utilizadas pela esquerda. Por exemplo, sororidade, ela usou isso, o professor Marco Aurélio falou até isso lá no programa No Giro, que a gente fez de notícias na Rádio Cidade. Então, é uma candidatura que, na minha opinião, vai chegar forte. Eles apostam muito em eleger pelo menos 2 vereadores, né? O professor João Antônio é uma das figuras que eles apostam nisso. Então, o PSL chegando forte, organizado aí para essa eleição do ano que vem. Agora, é claro, eles trabalham com os pés no chão. Sabem que diante de um cenário que tem Raquel, Tony, Zé, Lessa e o próprio Rafael e Fernando Rodolfo, é um bolo muito grande de fatias para dividir. Eles esperam aí ter uma fatia considerável desse eleitorado. Vamos falar agora sobre Douglas Sintra. Deu uma crescida no nome dele ao assumir a Sudene, né, Mário? Assumiu a Sudene, muito prestigiada a posse dele, né? Os principais políticos do estado estiveram lá, principalmente de centro e de direita, né? Os de esquerda não vão porque é uma situação do governo Bolsonaro, mas Douglas Sintra fortaleceu o nome dele aí para a eleição do ano que vem. Ele pode não disputar um cargo, mas um apoio do presidente da Sudene pode contar aqui, de repente, conseguir recursos aqui para a nossa cidade, né? Douglas aí, daqui de Caruaru, hoje é o principal cargo no governo federal, era até então Silvio Nascimento, mas aí com a posse dele na Sudene, Douglas passa a ser figura-chave. De repente pode ser indicado para ser vice de Raquel, de repente ele pode ser contabilizado aí para ser um apoio importante na chapa, né? Para chegar a dizer, olha, a gente tem um apoio de Douglas, mas aí você tendo o apoio de Douglas, você automaticamente tem um apoio também de Bolsonaro. Então vai pesar muito, mas ele fortalece o nome dele. Douglas sempre quis disputar uma eleição aqui para deputado ou para prefeito, não conseguiu, acabou sendo suplente senador, exerceu um mandato de 2 anos lá no Senado e foi um mandato bem avaliado. Vamos para o intervalo, daqui a pouco tem mais política de A a Z. Decore Revestimentos Especiais. Um toque de requinte e bom gosto para o seu ambiente. Agora em novo endereço, Avenida Agamenon Magalhães, 1485. Decore Revestimentos Especiais. 81-3137-5226. Prove o tempero da Baiana. Tempero da Baiana está no Indianópolis. Acarajé, muqueca, caranguejo e muito mais. Espaço temático para sua confraternização ou seu evento. A Bahia no país de Caruaru. Acompanhe tudo pelo nosso Instagram. Tempero da Baiana. Estamos de volta com Política de A a Z e aproveitamos o espaço para agradecer aos nossos parceiros, né, que estão com a gente desde o início do Política de A a Z. Decore também Tempero da Baiana, um cheiro para vocês e a gente continua juntos no ano que vem, se Deus quiser. Vamos seguindo, Mário Flávio. Entrevista bombástica, podemos dizer assim. 2 figuras importantíssimas. Inocêncio Oliveira e João Carlos Paz Mendonça. E que não concedem muitas entrevistas. Pois é, não falam muito. E quando abrem a boca é para causar mesmo, né, Mário? E detonaram literalmente o PSB, né, Mário? Como é que é essa história? Como é que isso chegou lá no Palácio? Conta como é que foram os bastidores, foram os bastidores dessas entrevistas. Olha, foram entrevistas concedidas ao Magno Martins. Ele encontrou, o bom repórter, ele faz isso, né, Renata? Ele, quando encontra as personalidades, ele aproveita a oportunidade para tentar entrevistar. E foi o que aconteceu. Não tem como pegar entrevista bombástica por meio da assessoria, marcando, né, Raio? Pois é. Quero marcar uma entrevista com você para falar só de tema polêmico. Impossível, né? Justamente. E aí ele primeiro foi ao Inocêncio Oliveira, que foi deputado estadual por 10 legislaturas, né, uma figura importante, liderança lá do sertão do estado, Serra Talhada, ele todo Pernambuco, foi presidente da Câmara várias vezes, vice-presidente da Câmara também várias vezes, sempre ocupou papel de destaque na política nacional e Inocêncio Oliveira disse que o ciclo do PSB acabou aqui no governo do estado. E aí fez várias críticas, né, ao governador Paulo Câmara, disse que chegou o momento de uma renovação, de uma mudança, e aí apontou essas críticas lá na entrevista, você pode conferir a íntegra dela. 2 dias depois dessa entrevista, aí veio a entrevista com João Carlos Paz Mendonça, que é um dos empresários mais bem-sucedidos aqui
do Nordeste, né? Muita gente chama ele de Rei Midas, que é aquele rei que... É o dono do sistema Jornal do Comércio. É verdade, é aquele que onde coloca a mão tudo vira ouro, né? É o dono do grupo, é o principal mentor do grupo JCPM, uma figura que saiu do Sergipe bastante pobre, que conseguiu erguer um império, não só de comunicação, mas também de empresas, né? Tem o holding JCPM com shoppings, enfim. E aí ele concede uma entrevista e ele aumentou as críticas. Ele não só criticou o ciclo do PSB no governo do estado, como também ele fez duras críticas à gestão de Geraldo Júlio. Disse que é uma gestão que travou o Recife não anda, que é um Recife caótico, tem problemas no trânsito, problemas quando chove, problemas quando não chove, enfim, aponta uma série de mazelas que existem hoje na capital e que ele disse que o ciclo também do PSB já deu o que tinha de dar. E muita gente já especula que o João Carlos Paes Mendonça poderia ser até candidato a prefeito lá do Recife. Isso aí eu já acho meio que viagem, né? Porque ele tem 82 anos e não é a questão da idade, não. É a questão de um patrimônio enorme que ele criou e se aventurar na política a essa história, a esta época, a esta altura, seria... Mas pode ter um candidato dele, né? Pode sim. Quando um empresário como esse vem a público e diz que o ciclo do PSB acabou no governo do estado, principalmente na prefeitura, no ano pré-eleitoral, então provavelmente eles podem apoiar os empresários outro nome, que poderia ser o da Marília Reis, do PT, por exemplo, que eu também acho um pouco difícil, mas poderia ser uma candidatura mais centro-direita. Né? Tem Mendonça Filho, tem Daniel Coelho... Tem Mendonça Filho, tem Daniel Coelho, tem o próprio Coronel Meira. Então tem vários nomes lá. O próprio Silvio Costa Filho também quer disputar essa eleição para prefeito lá. Então são vários nomes. O problema da oposição no Recife é o mesmo de Caruaru. É muita gente e eles não conseguem ter uma unidade. Né? Mas só que esse ano, como a briga vai ser entre PT e PSB, de repente uma candidatura que saia dessa margem aí pode se sobrepor. Tem que ter discurso, tem que ter projeto, tem que ter conteúdo. Daniel Coelho tem, Priscila Krause também tem. O problema, Mendonça Filho também tem, é que eles não conseguem uma unidade lá e é uma confusão danada, cada um querendo ser candidato de si. Só sei que essas entrevistas com certeza têm um objetivo. Tem. Tem paralisação ainda deixa agora nessa reta final. Dia 28 de dezembro. Que maravilha. O que foi que houve? Olha, eles reclamam mais uma vez do plano de cargos e carreiras, né, que na opinião deles... Porque foi aprovado? Sim, não agora foi o que queria e eles querem um diálogo para ver questões lá que envolvem o próprio plano e que, segundo eles, essas questões foram prometidas para uma conversa e aí a cada assembleia que tem não vem proposta do governo municipal, reclamam muito de falta de diálogo. A gente vai até mostrar aqui na tela o documento que foi enviado ao SISMUC para que o SISMUC, que representa a categoria, possa convocar essa nova assembleia. Então foi definido que nessa assembleia dia 28, eles param por 24 horas, é uma parada de advertência, mas que pode, em 2020, ser deflagrada uma greve. É muito ruim, por mais que o povo critique a destra, mas é muito ruim uma paralisação, porque se o trânsito que a gente já tem é cheio de infração, imagine sem o pessoal da destra por aí. O motorista de Caruaru tem péssimos hábitos, dirige mal, para em cima da faixa, fura sinal vermelho, não respeita a velocidade, não respeita pedestre. Imagine sem o pessoal da destra. É um desmantelo. E para encerrar essa política de AZ, Coronel L. Jobson está de volta a Caruaru. Coronel L. Jobson, que foi comandante do 4º Batalhão, né, mano? Verdade, ele agora vai comandar a Dinterum, né, que são 53 municípios do Agreste Zona da Mata. Ele que é bastante atencioso com a gente da imprensa, responde tudo pelo WhatsApp, nunca se furtou a passar informações. Então seja bem-vindo, coronel, e continue aí com esse modo de tratar a imprensa, porque ajuda. A gente vai levar informação para a população que está na ponta e a polícia que vai ajudar a divulgar os casos, principalmente os casos que são de combate à violência, também combate à corrupção, combate a todo tipo de prática danosa à sociedade. A Polícia Militar combate e o Coronel L. Jobson ajuda bastante nisso. Vamos encerrando por aqui. A gente já aproveita para desejar um feliz ano novo, mas a gente tem um encontro ainda dia 1º de dezembro, 1º de janeiro, certo? A gente se encontra aqui próxima quarta-feira para fazer um balanço aí de 2019, o que é que a gente pode esperar para 2020 nesse meio político aqui de Caruaru. E não esqueçam que dia 31 tem show de Petrúcio Amorim no Marco Zero de Caruaru para dar as boas-vindas a 2020 com muito forró, né? E sexta-feira a gente se encontra de novo na live da Rádio Cidade. Programinha com forrozinho, musiquinha. Ele quer forró, a gente vai ver se dá para rolar um forró. Vai dançar? É mesmo. Tchau, gente. Até semana que vem.
Programa Política de A a Z, com Mário Flávio e Renata Torres. Oferecimento Tempero da Baiana, Estrada Campo Novo 480, Indianópolis, Caruaru. Realização Produtora Claquete.